sou Maíra Poubel, professora de História, e a gente vai ver agora no explicador virtual sobre a ditadura militar, o governo militar aqui no Brasil. A gente vai começar falando sobre os atos institucionais. O que são os atos institucionais? Os atos institucionais, eles vão servir como dispositivo para que os militares conseguissem colocar em prática algumas coisas que não estavam previstas na Constituição. Principalmente, tinha como objetivo fazer com que eles ficassem fortalecidos no poder, diminuindo qualquer tipo de oposição ao tipo de governo que eles estavam tendo. Porque, olha só, eles entraram com a promessa inicial de que entrariam no poder apenas para colocar, a ordem na casa, sabe? Tá tudo muito bagunçado. Vou entrar rapidinho, arrumar tudo e depois a gente devolve a democracia, vai ter eleição. Só que, apesar dessa promessa, a ditadura militar durou 21 anos. Então não foi rapidinho, vamos fazer arrumação. Não, foi 21 anos. E aí o governo botou vários atos institucionais. O mais famoso deles, gente, é o AI-5, que vigorou por 10 anos. Considerado que foi mais violento e tudo, mas calma, a gente vai chegar lá. Primeiro ver o que é o ato institucional. É uma invenção do governo militar que não estava prevista na Constituição de 46, nem possui fundamentação jurídica. O objetivo era justificar os atos de exceção que se seguiram. Então era isso, você tinha uma Constituição e a Constituição, para eles conseguirem se manter no poder, fortalecer e diminuir a opressão, esses atos institucionais foram sendo postos em vigor, a maior parte deles exatamente evitando, dificultando uma oposição. Ele foi um instrumento utilizado em vários momentos. Então eu falei, o AI-5 foi o mais famoso. O AI-1, óbvio, foi o primeiro, mas já mostrou o caráter que teria esses atos institucionais. Então ele foi usado pelos militares para dar forma de lei aos seus atos políticos, que não eram previstos pela Constituição, eram ditatoriais e ilegítimos, porque isso não está previsto na Constituição. Então continuava existindo o Congresso e uma Constituição, dando ao Brasil uma aparência democrática. Só que você velava a existência de um governo ditatorial. Porque olha só, qual a diferença? Você pode simplesmente falar assim, não tem Congresso, não tem Câmara, não tem Constituição, não tem nada, eu que mando nisso aqui, eu faço do jeito que eu quero. Não foi bem assim, Alguns aparatos de democracia até continuaram a existir, mas para mascarar, só que a partir dos atos institucionais, você conseguia passar por cima de algumas instituições, de algumas ordens que já haviam sido estabelecidas. Algumas características da ditadura militar. Você tem a substituição da Constituição de 46 pela Constituição de 1967. Você tem inicialmente fechamento do Congresso Nacional. Tinha uma diretriz nacionalista, investimento nacional, desenvolvimentista, procurando desenvolver a economia e a indústria, e de oposição ao comunismo, sempre. Era caça às bruxas, caça ao comunismo. Supressão de liberdades civis, ou seja, as liberdades civis de um cidadão comum, civil, foram suprimidas. Foram, na verdade, assim, liberdade de fala, liberdade de opinião e de expressão, do ir e vir, muitas dessas foram suprimidas, foram esquecidas principalmente por causa desses atos institucionais. Criação de um Código de Processo Penal Militar que permitia que o Exército Brasileiro e a Polícia Militar prendessem e encarcerassem pessoas consideradas suspeitas, além de impossibilitar qualquer revisão judicial. O que acontece? Para você hoje prender, para você fazer de fato, pegar uma pessoa e botar ela como culpada, você tem que ter provas. Aqui você consegue que só quem fosse suspeito também tivesse de alguma forma essa privação de liberdade. A ditadura atingiu o auge da sua popularidade na década de 70 com o Milagre Brasileiro.
no mesmo momento em que o regime censurava todos os meios de comunicação do país e torturava e exilava dissidentes. O que isso está querendo dizer? Você aqui tem dois lados. Você tem um lado econômico, e aí em 70 você estava no lado econômico, vendo assim, a economia era um milagre brasileiro. A economia se recuperando, atingindo níveis muito legais, muito bacanas. Isso por um lado, positivo. Mas do outro lado, você também tem meios de comunicação censurados, dissidentes políticos sendo presos, torturados e exilados. Então essas são as duas faces de um mesmo regime. Você tinha, dentro dessa fase do que eu estou falando da repressão, da censura, você tinha os chamados inquéritos policiais militares. O que é isso? Chefiado em sua maioria por coronéis, esses inquéritos tinham o objetivo de apurar atividades consideradas subversivas. Gente, a censura chegava até nas músicas, né? Para você conseguir fazer uma música, para você poder ir lá e ter que aquela música podia ser tocada nas rádios, passava por uma censura prévia, né? Então, primeiro eles tinham que analisar, tinham que ver se considerava que aquilo não estava indo contra o regime, para então, depois, poder, de fato, né, poder ser liberado. Tem várias músicas que poderiam, enfim, falar, mas tem uma que eu sempre achei muito legal, que passou pela censura, que é o Cálice, do Chico Buarque, onde vem: cálice, afaste de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E o cálice, você pensa no cálice do vinho tinto. E na verdade ele estava querendo dizer cálice, de ficar calado. E o vinho tinto de sangue estava querendo dizer da cor mesmo do sangue de todo mundo que tinha sido torturado, que tinha sido preso, que tinha sido exilado. Isso é um dos casos, né? Mas tem várias outras músicas que ficaram muito famosas e que tinham sido censuradas. Assim como novelas. Algumas novelas também foram censuradas porque a censura não liberava. Muitos parlamentares tiveram seus mandatos cassados, cidadãos tiveram seus direitos políticos suspensos, funcionários públicos, civis e militares foram demitidos ou aposentados. Entre os cassados, encontravam-se personagens que ocuparam posições de destaque na vida política nacional, como João Goulart, Jango, Jânio Quadros, Miguel Arraes, Leonel Brizola e Luiz Carlos Prestes. Então você vê que assim, quem era de alguma forma, podia servir de ameaça, podia ameaçar aquele governo, tinha o seu direito político cassado, muitos eram perseguidos, né? Tiveram muitos aí que passaram por investigações seríssimas, personagens destacados no cenário brasileiro foram exilados, foram mandados para fora do Brasil. Entra, né, o slogan Brasil, ame ou deixo. O amar significava não só gostar, mas também participar e apoiar aquele movimento de ditadura. E o deixo sai daqui, vai se exilar em outro lugar, vai ficar fora daqui que vai dar menos problema. O modelo econômico, né? E aí voltando sempre pensando nesses dois lados. O lado de crítica, mas o lado onde você tem que ver também os aspectos econômicos. Você tem uma substituição do modelo econômico nacionalista. A abertura da economia ao capital externo, incentivando a exportação, né? Você teve um incentivo à exportação. Tem a desnacionalização do setor mineral. Você abre isso para fora. A prática econômica do regime militar foi amparada no princípio da atração de capitais internacionais. Então você busca capitais internacionais para investir aqui. E as empresas multinacionais, né, que são aquelas empresas que são sediadas em um país, mas que participam de vários outros, recebem inúmeras facilidades para a instalação das suas fábricas em território brasileiro. E aí vai acabando gerando a desnacionalização de diversos setores, porque alguns setores que eram nacionais, que estavam sendo chefiados por empresas brasileiras, quando tem essa entrada de multinacionais, isso acaba desnacionalizando alguns setores. Então vamos pensar assim, de forma geral, alguns aspectos
Não, vamos lá, olha só. Sobre a ditadura militar, que é um período muito longo, ainda vai ter videoaula falando do governo, de cada presidente, do final, da abertura política. Mas já dá pra gente fazer um balanço do que legitimou, ou seja, o que deixou, o que fez com que aquele governo se tornasse legítimo. Para a legitimação de um período que durou 21 anos, foi preciso o apoio de setores consideráveis da sociedade brasileira. Essa adesão ao militarismo pode ser observada inicialmente em segmentos como: olha só, é porque hoje, principalmente por causa das perseguições, das mortes, das torturas, as pessoas pegam o período da ditadura militar e se esquecem que para um governo durar, para ele entrar e durar tanto tempo, é que tinham parcelas da população que sim, estavam apoiando aquele governo. Quando você pensa na marcha da família, da liberdade, você estava pedindo o quê? Era pedido sim de intervenção militar. Então houve uma parcela da população que estava junto com aquele projeto. Teve grande imprensa que publicava diariamente alertas quanto ao perigo comunista e exigia uma providência dos militares. A Igreja Católica, que conclamava seus fiéis a rezarem contra o fim da democracia. Representantes de empresas multinacionais que ameaçavam o encerramento de atividades diante da queda de seus rendimentos. A classe média urbana com seu discurso moralista contra a corrupção. Quando a gente fala de um discurso moralista contra a corrupção, mas calma aí, a classe média não pode ser contra a corrupção? É que, na verdade, quase sempre, em vários momentos políticos do Brasil, o que acontece? Vestindo essa capa de somos contra a corrupção, a classe média, na verdade, está defendendo interesses muito mais econômicos. Está muito mais se botando contra uma política econômica que não está aumentando os seus rendimentos, que não está fazendo com que os seus lucros sejam maiores, e entra essa questão da corrupção. E os latifundiários temerosos da coletivização de suas terras, porque de fato começou-se a pensar na questão da reforma agrária, e os latifundiários, lembrando que latifundiários são donos de grandes pedaços de terra, os latifúndios, eles não queriam ter suas terras divididas, feita a reforma agrária, nada disso. Então, por isso que o perigo comunista era um perigo muito grande para essas classes aqui, que que eu acabei de falar para vocês. A gente, por agora, vai acabando sobre a ditadura militar.